Oi, gente, então boa noite. Já deu o horário da gente iniciar a nossa reunião, né, nosso estudo. Eu vou convidar a cada um de nós para trazer à mente agora a imagem de Jesus. Quem quiser fechar os olhos, imaginar o Mestre, Ele chegando, nos abraçando, nos acolhendo. Sintam-se amparados pela misericórdia divina. Pai, nós te agradecemos pelo dom da vida, pela oportunidade do reencarne. Obrigada, Senhor, pelo alimento que nutre o corpo. Obrigada pela vestimenta. Agradecemos, Senhor, por tudo que nos chega a cada dia, pelas bênçãos e pelos desafios também. E eu peço que Deus nos inspire essa noite para que possamos internalizar nos nossos corações os ensinos do Mestre e aplicar nas nossas vidas. Assim seja. Então, gente, o tema dessa noite chama Vivência Espírita e Família. E eu preciso confessar uma coisa que eu confessei para o Braz agora mais cedo. Quando o Vicente falou para mim o tema, falou assim, não, o seu tema é vivência espírita e família. Eu queria sair correndo. Falei, não quero esse tema não. Dá para trocar? Não dá para trocar, né? Os desafios que a gente tem que enfrentar, né? Chegou o Vicente lá. Os desafios que a gente tem que enfrentar, a gente não coloca na porta de ninguém, né? E o tema família, ele pode parecer assim, clichê, entre aspas, mas não é não, né? Na teoria, assim, é uma coisa, na prática, misericórdia, como diz o pessoal da minha terra. Então, para embasar as nossas reflexões dessa noite, eu sempre gosto de trazer conceito, né? Aí eu trouxe um conceito aqui do que é família. E a origem etimológica da palavra família vem de famulus. Vocês não acreditam qual que é o significado. Eu quase caí duro a hora que eu li. Significa escravo doméstico, o conjunto de dependentes e escravos, servos pertencentes a um senhor. Vocês sabiam disso? Esse é a origem da palavra família. Ou seja, as pessoas, servos, filhos, esposa, tudo que era propriedade de alguém, de um patriarca. Então essa é a origem da palavra família. E se a gente for analisar ao longo da história da humanidade, muitos de nós, né, fomos considerados propriedade de alguém. Estou falando besteira? A esposa, os filhos, o cachorro, o periquito, né, todo mundo ali era propriedade de alguém, de um homem, de um patriarca. Então, ao longo de toda a história da humanidade, e infelizmente até hoje, né, tem gente que ainda tem esse sentimento em relação a algum membro familiar, como se ele fosse propriedade, né, fosse posse mesmo. Mas graças a Deus nós estamos evoluindo, né, e o conceito de família também evoluiu. Aí eu peguei um no dicionário Michaelis. E outros tantos têm mais ou menos o mesmo conceito. Fala que é o conjunto de pessoas, em geral, ligadas por laços de parentesco que vivem sob o mesmo teto. Um outro conceito aqui, ó. Pessoas do mesmo sangue ou não, ligadas entre si por casamento, filiação ou mesmo adoção. Pode reparar que o conceito deu uma evoluída, né? Antes era propriedade,
Agora já está um conceito mais baseado no matrimônio, na consanguinidade ou não, e na procriação. Melhorou. Na minha opinião, gente. Não sei o que vocês estão pensando. Vamos construir essa ideia aí. Aí eu peguei um outro conceito mais recente, de 2015, 2016, de um outro dicionário. Ele chama Dicionário ROAS. Ele fala: núcleo social de pessoas unidas por laços afetivos que geralmente compartilham o mesmo espaço, geralmente, e mantêm entre si uma relação solidária. Ó, avançou, né? Então, é um núcleo social de pessoas. Agora aqui, o conceito está baseado no afeto, não é? Saiu da propriedade, passou pela consanguinidade, agora é independente. Se tem ou não consanguinidade, o laço é o afeto. O conceito é baseado no afeto. Tá. E isso eu estou fazendo uma retrospectiva social. Nem coloquei a doutrina espírita aqui ainda, que é o que nós vamos fazer a partir de agora, né? Que eu trouxe os conceitos para a gente ir se situando, né? E perceber que o conceito família, né, talvez seja mais amplo do que aquilo que a gente pensa, né? Então, vamos basear as nossas reflexões dessa noite numa pergunta. Eu acho que eu vou fazer várias, mas vou começar pela primeira agora. Para você, o que é ser família? O que é família? Para cada um de nós aqui. Vamos começar com essa pergunta, tá? E vamos ver como é que vai ser o final. Vou perguntar de novo no final, vamos ver se vai mudar, se não vai mudar. O que é? O que está construído dentro de cada um de nós do conceito de família? E qual que é a visão da doutrina espírita? Tá. Vamos lá. Emmanuel fala, no livro Consolador, que família é uma instituição divina. Ou seja, algo muito importante, né? Se é uma instituição divina, é algo de grande valor. Ele fala que tem o propósito de nos aprimorar, nos desenvolver e adquirir valores morais. Então, é um negócio muito bacana a família, né? E ainda, Joana de Ângeles fala no livro Constelação Familiar que a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Ó. Então, a família é a base da sociedade. Eu sei que eu não estou falando coisa que vocês não saibam, não. Eu acredito que todo mundo tem isso internalizado. Eu acredito, né? E ela fala que toda vez que a família se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos abalada nas suas estruturas. Então, a família tem uma importância individual e uma importância para a sociedade, para a humanidade. Tá, então vamos lá, não falei nada diferente. Eu acredito que todo mundo saiba disso. E só para reforçar, né, porque vai que alguém não sabe que é importante, no Livro dos Espíritos, na questão 775, tem uma perguntinha lá que fala assim, ó, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços da família? O que aconteceria se tivesse esse relaxamento dos laços familiares? Fala assim, ó, uma recrudescência do egoísmo. Olha, pra você ver o que é, o tanto que é importante a família. Se afrouxar os laços familiares, o egoísmo, ó, cresce, intensifica. Então, a família é uma ferramenta divina para a gente aparar as arestas do egoísmo, né? Eu falei com outras palavras, mas é mais ou menos isso.
Então, né, como diz o Emmanuel, o seio familiar é uma oportunidade de exercício da fraternidade, da caridade, do perdão, da cooperação mútua. Eu acredito que todo mundo sabe disso também, né? Pelo menos na prática. Acredito que muitas das vezes a gente já teve que fazer esse exercício aqui, né, no dia a dia nosso. É um exercício constante disso. Tá, não falei nada diferente, eu acredito. Então aqui a gente está querendo reforçar essa importância da família primeiro. Tá, vamos construindo. Então a gente já sabe o que é a construção da família. Ela existe desde os tempos que homem existiu, família começou a existir. Mas ela vem evoluindo, né? Se aprimorando, principalmente dentro da gente. Foi isso que eu falei antes, né? Da sociedade como um todo. E a doutrina espírita, ela veio trazer luz para nós, né? E amplificar também o conceito de família. Por exemplo, vou fazer mais uma perguntinha aqui. Vocês já se deram conta de que o afeto de vocês pelos membros familiares não é o mesmo? Ou isso só acontece comigo? Né? O afeto nem sempre é o mesmo. Por alguns a gente é mais caro pra gente, você tem um afeto maior, outros mais ou menos, outros indiferente, né? Aquele negócio morno, nem lá nem cá, não tem tanta sintonia, e outros, misericórdia, toda vez que encontra, opa, sai fogo, né? Dá um choquinho. Isso, né? Eu acredito que isso aconteça com muita gente aqui, né? Eu acho que não é só lá em casa, não. E outra coisa, vocês já repararam que às vezes o nosso sentimento, o nosso afeto por alguém que não tem o sangue da gente, não é parente, não é nada, mas você sente como se fosse um irmão, uma mãe, alguém que assim, que é da família mesmo, assim, mas em tese não é. Acredito também que vocês já sentiram isso, por alguém, por um amigo, um vizinho, né? Tá. Então tá, vamos tentar responder isso, né? Por que será que isso acontece? Aí, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, fala que não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois das suas encarnações. Opa, então já começou a esclarecer aqui, né? Então, a doutrina espírita amplificou também esse conceito de família e falou, né, que não é o sangue, aqui ó, a matéria, né, que configura o que é família do que não é família. Ele falou que o mais importante é a simpatia e a comunhão de ideias. Então, para mim, isso amplificou muito e esclareceu muita coisa. Porque, pelo seguinte, eu posso dar um exemplo meu. Por muito tempo, eu tinha um sentimento avesso mesmo, por um membro familiar de grande importância na minha família que muitos gostavam, e eu não gostava tanto quanto as outras pessoas, e isso me dava uma culpa muito grande. Eu queria gostar de todo jeito daquela pessoa, de todo jeito eu queria, porque muita gente gostava e eu não, e é um absurdo você não gostar de um membro familiar que é uma base. Eu não tinha, por exemplo, um sentimento de mágoa, não, mas eu não tinha uma afeição que eu tinha que ter por alguém.
Mas será que eu tinha? Aí, a doutrina espírita me ajudou a ter um pouquinho mais de leveza em relação a isso. Por isso que eu estou compartilhando. E o que nós vamos, o que eu estou convidando a gente a refletir, não é que eu não estou falando para não gostar do pessoal que é da família, que tem o sangue, não é isso, tá? É para a gente compreender o que passa aqui dentro da gente, tá? O que está aqui internalizado. Talvez a gente não tenha a resposta, talvez eu, Patrícia, que estou falando de mim, eu não tenha a resposta por que eu não tenho um sentimento X por X membro da minha família. Nesse momento, graças à misericórdia divina, a gente esquece um monte de coisa aí que viveu nas vidas passadas. Patrícia, vai muitos processos nossos familiares, não é de agora não. Justamente. De passados e muito longe que a gente trazido para cá. Então, muitas vezes, não é de agora que a gente tem apego com eles, como você citou você tem apego com eles na casa, todo mundo que tem, não é? Buscar isso lá as coisas não entendeu que a atividade está apagada no nosso corpo, né? Justamente. Então, muita coisa a gente não vai compreender agora, tá? Muita coisa não. Muita coisa vem de antes, é o que nós vamos construir agora, que o Braço está falando, né? Às vezes a gente não tem a lembrança cognitiva de algo, porque graças a Deus tem o véu do esquecimento, mas a gente tem uma lembrança emocional, tá? Mas isso não quer dizer, que aqui fala assim, que não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família. Isso não quer dizer que a gente pode desprezar o sangue do nosso sangue, não. É o que nós vamos conversar aqui essa noite, né? Assim, amplificar o conceito de família, ver a importância dela e tentar entender um pouco por que acontece um montão de coisa. Tá? E Santo Agostinho fala, né, que para a gente formar família, a gente reúne espíritos em sintonia, que tenham uma ligação positiva ou não, mas que precisa caminhar junto e alcançar o crescimento. Então é para isso, esse é o objetivo de se formar família, né? Quem está em sintonia, vamos dizer assim, positiva ou negativa, até por vezes, pode ser neutra, positiva ou negativa, é o que nós vamos ver. Então, continuando nesse mesmo capítulo, fala que os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. Então, não é isso que configura o que é família ou não. E uma outra coisa que é importante a gente esclarecer é que aqui fala que o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Então, muitas das vezes a gente se parece muito com algum membro familiar, fisicamente, até o jeito, né? Lá em casa eles falam que eu pareço com a minha bisavó e sou sistemática igual meu pai. Porém, né, eu sou um ser único, como cada um de nós é um ser único. A gente não procede dos pais da gente, só o corpo da gente é que procede. O nosso espírito vem do Criador. Ele é gerado pelo Criador. Os pais da gente fornecem o invólucro corpóreo, a genética. Isso é chamado nossos afetos, né? Os afetos da gente, que está vendo nossos lares agora, que é tudo que são, vamos falou, tudo caminhar junto. Justamente, por isso que a gente se reúne, né? Para exercer a lei de cooperação mútua. Mas uma coisa importante, porque por vezes a gente ainda fica naquele primeiro conceito de propriedade, principalmente os pais com relação aos filhos, né? Acha que o filho é propriedade dele, e não é. Ele não é propriedade. Os pais fornecem a genética, né? Forma o corpo, mas o espírito ele vem do Criador, né? Então, e muitas vezes, quando os pais fazem isso, não é por mal, né? A gente sabe que é porque quer o melhor, né? Tem dever realmente do pai para com o filho, mas só que às vezes a gente mistura um pouquinho, né? Então é importante
a gente saber disso, né? Você tem dever para com os filhos, mas ele não é propriedade sua. A gente se parece fisicamente, até o jeito com os pais, avós, ou algum membro familiar, porque a gente está ali agrupado por sintonia, né? Então a gente tem sim uma similaridade de gostos, né? De jeito, porém cada ser é único mesmo. Então é importante a gente fazer essa distinção. E nesse mesmo capítulo fala dos laços da parentela espiritual e da parentela corporal. O que é isso? Então a gente tem uma família espiritual e a gente tem uma família material. A doutrina espírita faz essa distinção para a gente. E é o que nos ajuda a compreender os afetos e os desafetos, os desafios que a gente enfrenta dentro da casa da gente. Porque por vezes a nossa família é uma mistura desses dois, da família espiritual, daqueles na qual a gente tem laços de afeto e daqueles na qual a gente tem laços para melhorar os desafetos, vamos dizer assim. Não quero dizer que são tão desafetos assim, mas às vezes acontece, né? Inclusive tem inimigos, entre aspas. Por isso que às vezes a gente tem tanto atrito, né? Mas o que seria isso? Tem uma definição aqui. A família espiritual é durável e se fortalece pela purificação, pelo desenvolvimento moral e pelo crescimento mútuo. E ela se perpetua para além da vida corpórea. Ou seja, qual que é a base para formar a família espiritual? O afeto, tá? É o afeto. E é independente se tem o nosso sangue ou se não tem o nosso sangue. Lembra daquela pergunta que eu fiz? Às vezes uma pessoa não tem o nosso sangue, mas a gente tem o afeto e a consideração como se ela fosse da família. Então essa pessoa possivelmente faz parte da nossa família espiritual, que a gente está ligado nos laços do afeto, tá? E tem a outra, que é a corporal, é a material mesmo. Ela é tão, olha para vocês verem a definição, ela é tão frágil como a própria matéria. A outra, não, ela é durável e vai até além da vida corpórea. Essa não, ela é muito frágil e ela pode se extinguir com o tempo e muitas vezes se dissolve moralmente na existência atual. Nossa, como assim? Eu vou beber água enquanto vocês pensam. Como assim que a família corporal ela pode se dissolver moralmente ainda aqui? A pessoa continua tendo meu sangue, eu tendo o sangue dela, né? Porque a gente é da família corporal, material, tem consanguinidade, mas ela pode se extinguir moralmente. Como assim? O que vocês pensam? Alguém quer fazer um comentário disso? É algo muito delicado, né? Por vezes, a gente, devido, sim, a atritos, a desavenças, entre aspas, moralmente ou fisicamente, a gente se distancia, sim, ou separa, entre aspas, de algum membro familiar ou de algum grupamento. Quer seja por falha nossa, né, porque está difícil realmente o desafio, quer seja por isso. Então, momentaneamente, a misericórdia divina permite que esse núcleo familiar se separe, né, porque às vezes ambas as partes não estão dando conta ali da situação, porque está pesada, porque muitas vezes é pesado mesmo, né, e para voltar a se reunir depois em momento oportuno, que as partes deem conta, entre aspas, disso. Então pode acontecer.
a pessoa ainda continua sendo membro da minha família, consanguínea, tendo o mesmo sangue, mas a gente precisou cortar, por algum motivo, o vínculo afetivo, entre aspas, a convivência. Então pode acontecer sim, gente. E também pode acontecer do propósito que nos uniu, né, já ter alcançado, né, a gente se uniu por um propósito, alcançou ele e se separou, mas continua tendo o mesmo sangue. Porém, os objetivos são diferentes, a sintonia é diferente, né? Não tem mais sintonia de estar ali caminhando junto, já atingiu o que precisava atingir e cada um caminhou, né? Seguiu o seu rumo evolutivo. Então, resolveu, entre aspas, o problema que a gente veio resolver e pronto. Então, essa família corporal é frágil. Porém, aí senão a gente tem que pensar uma coisa, senão a gente pode escorrer no erro. Então é importante só a família espiritual. Não. A família espiritual e a família material caminham juntas. E todas as duas têm um propósito divino. Na verdade, a nossa família material, sabe aquele desafeto que a gente tem? Não sei se vocês têm, eu tenho. Aquele desafeto que você fala assim, não, misericórdia, eu vou precisar passar por isso? Vai. Sabe aquele desafeto? Talvez eu seja o desafeto, talvez não, a gente é o desafeto da vida de alguém também, né? Porque a gente só fala do outro que é desafeto da gente. Mas eu também posso ser um desafeto, uma pedra no sapato de alguém. E essa pedra no sapato, que pode ser considerada só a nossa família material, só de sangue, ela pode se tornar a nossa família espiritual. Ela também caminha para um propósito divino, tá? Também tem esse objetivo de, no momento que a gente está caminhando aqui junto, né, que está encarnado junto, a gente tem um propósito de resolver, de aparar as arestas, e esse espírito que talvez você considere a pedra no seu sapato hoje, em tempos pretéritos, vamos dizer assim, foi um afeto seu, que talvez você tenha magoado ele muito. Então, nem sempre os desafetos da gente são só família consanguínea, são só família material que é frágil. Ah, não, isso aí vai ficar, ainda bem que essa pedra no caminho vai ser só nessa vida. Talvez seja um espírito que te é muito caro, mas que em algum momento você machucou ele. Aí ele retornou na sua família, ele é sua família espiritual também. Ele retornou aqui na sua família material para a gente resolver essa situação. Então, olha para você ver a complexidade, olha para a gente ver a complexidade do que é família. E mesmo essa definição aqui de família material e espiritual, a gente tem que tomar muito cuidado, muito, para não sair descartando ninguém. Ah, não, esse aí não, é meu desafeto e só tem meu sangue. Mas qual que é o compromisso? O que você está sentindo ali? A gente não sabe o que fez em vida passada, não. Pode ser que eu tenha sido um algoz desse desafeto. Então, a família, ela tem sempre um propósito divino. E só voltando, aí fala dos laços que nos unem. E por vezes a gente tá meio que algemado a alguém. Como assim? Estou falando dos desafetos, né? Ou então da gente ser desafeto ou o outro ser para nós, que a gente também é. Então, essas algemas que muitas vezes nos prendem, fala assim, nossa, a gente fala muito, essa pessoa é meu karma, né? Eu tenho que carregar, tenho que sair arrastando, por vezes, às vezes tem, né? Em vez de ser laço, é uma algema, porque a gente está amarrado um no outro, ou corrente, né? Porém, cabe a nós, né? A nós, não é ao outro não, a nós, converter essas algemas, essas correntes em laços.
na medida das nossas possibilidades, né? Cabe a nós exercer a nossa parte, com quem quer que seja considerado da família material, da família espiritual, independente. Se a gente está junto, se a gente se reuniu, tem um porquê. Tem um porquê. E a responsabilidade não é do outro, é nossa. É minha responsabilidade ter uma postura madura. Minha, não é do outro, para comigo. Né? Como diz a Madre Teresa de Calcutá, o que você fez comigo não é problema meu, é problema seu com Deus. Agora, o que eu fiz com você, isso sim, é problema meu com Deus. Então, independente do desafio que cada um de nós está passando agora na nossa família, eu estou estendendo a família toda, material, espiritual, independente dos desafios que a gente está vivendo, cabe a nós mesmos, ter uma postura madura, tá? Ter uma postura respeitosa. Por mais, vou botar no meu exemplo, por mais que eu não tenha um sentimento afetuoso por um membro importante da minha família, é meu dever respeitar. Eu tenho que ter uma postura de respeito. Eu ainda não consigo amar, não consigo amar, mas eu já consigo respeitar e saber a importância daquele membro, por que ele está ali. Não é à toa. Eu não caí de paraquedas naquela família. Tropecei, vou lá, caí. Não, ninguém caiu. Por mais que a gente não se sinta pertencente, entre aspas, ninguém caiu de paraquedas. Então, voltando, é meu dever respeitar e caminhar, ter atitudes, caminhar para conseguir amar, mesmo que não seja nessa vida, seja nas outras, mas tem uma outra coisa que a gente precisa falar aqui. Então, ninguém cai de paraquedas na família. A família é formada antes da gente vir para cá, tá? Não é mero acaso que aqueles membros se reúnem, independente se é material ou se é espiritual. A família se reúne por um propósito divino e não é o acaso que nos reúne. Mesmo que seja espinho que a gente tenha que passar, mas com certeza tem flores. Então, quem é a nossa família? Como que configura, como que se compõe uma família? Os que encarnam na mesma família, sobretudo como parentes próximos, são as mais das vezes espíritos simpáticos. Então, muitos são simpáticos, gente. Às vezes a gente fica olhando e fala assim, não, minha família, eu acho que tem mais gente ali que é desafeto. Tá falando aqui, que a maioria que vem conosco são espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca. Então, por mais que a gente tenha desafio na casa da gente, a maioria dos nossos familiares são afetos nossos. Mas isso não quer dizer que tem que pensar 100% igual a gente, né? Que tem que ter aquela sintonia que 100%. Não, porque cada ser é um único. Mas tem afeição. Outros pode ser completamente estranho, gente. Então, pode encarnar na nossa família pessoas que a gente teve relações anteriores de afeto, de afeição, né? Que em várias encarnações a gente está junto, mas também pode vir espírito estranho, que a gente está se encontrando aqui, primeira vez, por algum motivo, né? Divino, a espiritualidade amiga, que fez esse planejamento familiar nosso, porque é planejado lá, tá?
não é ao mero acaso, permitiu que viesse algum espírito desconhecido, entre aspas, que muitas das vezes é um espírito que precisa de muito carinho, muita afeição, muita orientação. Por vezes é alguém que está desorientado, né? Às vezes é um espírito problema, entre aspas, que encarnou na família da gente. Problema que a gente, às vezes a gente configura isso, né? Você denomina aquela pessoa como um problema, mas na verdade não. É um espírito que veio nos ajudar também a trabalhar o perdão, a aceitação, né? Que veio contribuir também com a nossa família e da mesma forma pegar contribuição também, crescer. E os desafetos, né, gente? Então vem os afetos, alguém para crescer junto com a gente, para crescer e fazer a gente crescer, que pode ser alguém, né, que apareceu agora nessa existência, e também os desafetos, né, que pode ser de vidas anteriores, ou alguém também que, se não tem um comprometimento com aquele espírito, mas você precisa passar por aquela prova, aí pode vir alguém também. Então, basicamente é assim que se forma família. Só que eu estou falando de uma forma muito simplória, sabe? Para que a gente se reúna aqui, muitas vezes esse planejamento requer séculos, anos, para reunir todo mundo. Então, não é uma coisa fácil de acontecer. A espiritualidade tem um trabalho tremendo para reunir os membros familiares, para fazer essa configuração familiar. Aí eu fiquei pensando, né? Gente, nem sempre a gente avalia assim, né? Que a família é tão importante assim. A oportunidade, a gente tem uma visão reencarnacionista, né? Eu vou voltar em outra vida, né? Vou ter mais vidas para me resolver isso tudo. Vamos deixar essa aí para a próxima. Gente, nós não sabemos como que vai ser a próxima. A oportunidade, a hora é agora. Porque o trabalho que foi feito para a gente nascer com essa configuração familiar é grande. Então, a oportunidade da gente ter uma postura e fazer diferente é agora. A família que você está nela agora, por mais que você pense, não, só tenho desafeto na minha família, né? Que é uma coisa que eu acredito que não é assim, né? Porque a misericórdia divina coloca mais afetos, né, para acolher a gente e nos ajudar na luta do que os desafetos. Então, a hora é agora, tá? Da gente tentar fazer diferente, fazer o melhor que puder, dentro das possibilidades que a gente tem, tá? E também tendo essa visão, que por vezes a gente não tem o afeto por todos, e nem eles para com a gente. Por que eu estou falando isso? Por vezes, vou falar de mim de novo, né? Estou bem egocêntrica hoje. Por vezes, a afinidade do meu pai com a minha irmã é muito maior do que comigo. E isso me deixava triste. Eu falava assim, nossa, ele gosta dela e não gosta de mim. Porém, hoje eu compreendi, né? A afinidade dos dois, eu sei lá de quantas existências pode ter sido. E tá tudo bem. Da mesma forma, eu tenho afinidade com outros membros da família. E não quer dizer que por isso eu sou menos amada. Sabe? O que eu falei até agora me ajudou a ter essa compreensão também. A não disputar tanto com a minha irmã, porque eu vi uma fotinha dela com a amiga dela, que eu acho que é irmã dela, tem muito mais afinidade a minha irmã com
com essa amiga do que comigo. E tudo bem. Pode ser que sejam espíritos que estão caminhando junto há muito tempo. Então, o que eu estou querendo dizer? É importante a gente não se colocar, por vezes, numa posição de competição. Sabe? Ou com uma irmã, competição por amor, por afeto, por algum motivo, eles têm mais sintonia, né? E ótimo! E muito feliz que a minha irmã encontrou uma irmã espiritual dela. Outros tantos irmãos eu também encontrei pela minha vida. Mas ao contrário, quando você vê que o seu irmão se sente rejeitado, que a família gosta mais de você do que do ele, como fazer? Às vezes a gente se sente rejeitado e nem sempre a gente é. Não, eu estou falando assim, você sabe de eu ser julgado pelaquilo. O pai gosta mais de você do que de mim. A mãe, os irmãos gostam mais de você do que de mim. Gente, é polêmico isso, né? Mas se alguém eu vou falar uma coisa, se alguém quiser. Alguém quer comentar antes? Do sentimento, se os sentimentos dos pais são diferentes para com os filhos, se pode amar um mais do que o outro, conforme o que a gente falou até agora, qual que é a conclusão que vocês chegam? A gente que é mãe, a gente não percebe, mas quem está fora fala, porque tem dois. Então fala assim, é o seu preferido, mas a gente que é mãe, a gente não tem distinção, assim. A gente não consegue falar, eu gosto mais desse, mas quem está de fora vê. Igual ele está falando no caso dos irmãos, né? Fala assim, você é preferido da mamãe. E você não acha que você é preferido, mas os outros irmãos acham. Tem várias nuances, né? Pode ser que não seja, né? Eu vou falar generalizado, tá? A ponto dele falar pra gente. Justamente, acontece. Pode ser que não tenha isso, não tenha, que o amor seja distribuído igualmente. E aquele espírito, por algum motivo, tem uma ferida emocional e se sente rejeitado. Você pode dar o sangue que aquele espírito, ele não consegue, por vezes, enxergar aquilo ali. Pode ser isso. Mas também pode ser, não, eu vou falar geral, tá? Também pode ser que o amor seja diferente mesmo. Pode ser que tenha mais, ou o amor não seja diferente, ame da mesma forma, mas que tenha afinidades diferentes, ou também acontece de ter diferença na afeição. Então, por tudo que nós já conversamos até agora, da formação da configuração familiar, que pode ser afeto, desafeto e também um espírito estranho, pode acontecer sim, da nossa afeição, né, tá direcionada mais para um membro familiar, né? Por vezes o cognitivo da gente não consegue definir por quê. Talvez tenha uma mágoa do passado ali, que às vezes até um membro que você tenta amar. Eu tentava amar um membro familiar, como eu dei o meu exemplo, mas eu não conseguia, não sei o que tem dentro, né? Então, por tudo que a gente já conversou, pode ter sim diferença, tá? Se eu não souber, eu peço ajuda aos universitários aí, gente. Mas uma coisa que eu entendi é o irmão ter a percepção de que o outro não é tão amado quanto ele. Eu acho que nessa situação, seja com o irmão, seja com um amigo, colega, quando a gente tem a percepção de que o outro não está sendo tão bem acolhido, cabe a gente também dar a fé ao afeto necessário, porque a gente não pode estar mudando a percepção dos outros, mas a gente pode mudar a nossa atitude, dar amor, dar carinho, aquilo que se sente mais rejeitado. Justamente, né? E a gente só é responsável por a gente mesmo.
pelo que a gente sente, né? A gente não é responsável pelo outro. Você falou perfeitamente. É que eu ia falar, mas a gente dá o mesmo amor. Só que a ponto, né, ele fica, mas você vê que não é aquele sentimento dele conosco. Tá? Estou falando da minha família, é de mim mesmo. Porque eu tenho um irmão mais velho e eu chego, eu sou estrela, e ele parece que ela apaga. Ele fica sentindo, né? Se Mas rejeitado, ele se sente rejeitado. nós temos todos afetos com ele. Ele vem aqui na minha casa, ele dorme aqui, tem a mesma coisa, é a liberdade, o amor é o mesmo, sabe? Porque até essa semana nós estamos passando por um pedaço difícil, né? No caso que é isso que eu queria também perguntar. A gente pode sacrificar por conta de um parente? Sim, sacrificar, por exemplo, o meu filho por conta da minha irmã? Olha, é importante, a palavra sacrifício, ela é bem pesada. Depois, se o Vicente quiser fazer alguma consideração ou outra pessoa, a palavra sacrifício é muito pesada. Vou me sacrificar. Até onde é o seu limite? Né? Até onde é o limite de cada um? Até onde a minha atitude vai estar ferindo a minha dignidade e a dignidade de algum outro membro familiar, né? Porque assim, cada ser humano, ele tem muitas feridas emocionais que a gente não consegue ver, feridas de alma mesmo, que não tem remédio aqui corpóreo. E a gente não consegue superar todas as expectativas do outro. Você poderia talvez dar o sangue ali, ficar com 2 gotinhas só no seu corpo e não resolver um problema, porque não compete a nós. É cada um segundo as suas obras, né? Mas é isso que eu quero falar, por exemplo, o que está passando essa semana é o afeto. Então, é o seguinte, nós perdemos, eu perdi um cunhado, o meu afeto com ele, comigo era demais. E a minha irmã mais velha, nós somos muitos irmãos. Aí, nós estamos morando aqui, eu fui lá no velório, na missa de 7 convidas, aí eles veem que ela precisa da minha ajuda. Justamente. Só que para me ajudar ela, eu tenho que sacrificar minha esposa e meus 2 filhos. Eu falo sacrificar porque mudar. Mudar. Tá? Aí eu vou ter que voltar, mas vai ter que voltar para aqui de novo. É isso que ele fala. Então, eu acho que assim, nós estamos ouvindo aqui um problema muito superficial, de uma forma superficial. Talvez, eu vou falar uma forma geral, mas eu aconselho vocês passarem para o atendimento fraterno, tá? Porque aí a gente faz uma orientação mais específica, né? Porque é um caso muito delicado. Eu só vou te falar uma coisa. Eu vou falar para todos nós, inclusive para mim, que meu ouvido está bem perto da minha boca. É o seguinte, por vezes a gente está distante fisicamente, mas emocionalmente a gente está perto, né? Então, assim, porque o amor, a afeição, o apoio, ele não tem distância, né? Você pode estar bem pertinho ali e apoiar da forma que a pessoa necessita e da melhor forma que você puder, estando distante fisicamente, mas perto emocionalmente, tá? E isso eu amplifico, né? Eu generalizo para qualquer situação que a gente esteja vivendo, né? Porque muitas vezes, agora na pandemia mesmo, a gente percebeu, não podia estar perto fisicamente, mas emocionalmente, a afeição da gente, né, ela percorre segundos, milésimos de segundo e chega lá no outro, né? Então, a gente pode ajudar de diversas formas. E agora, eu vou voltar à pergunta, a primeira que eu fiz, depois de tudo que a gente está refletindo agora essa noite. O que é família? Como que a gente vai sair daqui agora?
Porque nós refletimos aqui que a família é muito mais do que o sangue. É o sangue, mas é mais do que isso. Então, o que é família para cada um de nós? E outra coisa, tentar avaliar os desafios que a gente tem sobre o mesmo teto ou não. Às vezes a gente não está sobre o mesmo teto, mas a gente ainda é família. Avaliar esses desafios que a gente tem no cotidiano. Será que ele é tão pesado assim? Porque por vezes a gente está passando por situações muito difíceis que você fala, ai, não vou dar conta, não tem jeito. Você quer descartar aquele membro familiar, pagar ele, não tem jeito de pagar, né? Então, assim, não é à toa, gente. Não é à toa que a gente está reunido. E outra coisa, porém, né, tem um propósito divino para a gente estar junto. Né? Jesus fala que a primeira escola e o primeiro templo que a gente passa, tá? Os desafios estão aí. A gente vem numa configuração familiar para poder crescer junto, quer seja família material, espiritual, todo mundo junto. Mas tem uma coisa, né? A gente precisa sim vencer os desafios, mas também precisa olhar até onde, tá? Até onde a gente pode ir, até onde me alisto naquele momento, até onde eu dou conta. Como assim? Deixa eu dar um exemplo. Tem uma historinha. Eu acho que você já deve ter ouvido. A do porco espinho. É uma historinha de criança. Eu dou umas modificadas nela aqui. Na floresta, estava passando por um inverno assim muito rigoroso. Assim, e estava correndo um tantão de bicho congelado. Aí os ursos, né, que já hibernam no inverno, vai todo mundo junto, fica ali na caverna, quentinho, não morreu nenhum urso. Aí, mas os outros animais, né, os mamíferos, os coelhinhos, começaram a morrer. Aí o que eles fizeram? Eles começaram a reunir, e um pertinho do outro, para poder pegar o calor ali, um do outro. Aí imagina os coelhinhos, fofinhos, um do lado do outro, quentinho, bacana, se salvaram. Aí, o que acontece? Tem lá na floresta os porcos-espinhos, que também estavam morrendo. Aí eles viram que estava todo mundo se reunindo e coladinho um no outro, se esquentando e sobrevivendo, e eles falaram, vamos fazer a mesma coisa. E foram. E se reuniram e pertinho um do outro. Porém, os espinhos, porco espinho, gente, tá cheio de espinho, tem calor. Começaram a se aquecer, né? Foi diminuindo a morte, porém, um começou a ferir o outro com espinho. Aí o que eles fizeram? Separaram. Separou, foi cada um para um canto. Aí o que aconteceu? Começaram a morrer. Aí eles perceberam que precisavam ficar juntos. Porém, eles precisavam ver como que seria essa distância, essa presença. E começaram a tomar cuidado com o espinho do outro. Ficaram pertinho do outro, de forma que o espinho de um e do outro não machucasse. Ou machucasse menos, né, ou ferisse menos. Mas conseguiram sobreviver e passar pelo inverno. Eu vejo isso como a nossa família. É importante a gente estar junto, reunido, né? Passar o calor um para o outro para vencer as adversidades, mas tomar cuidado com o espinho, porque eu tenho, o outro tem, para a gente não se ferir, né? Ou então tentar ferir menos, e se perceber que feriu o outro, fazer alguma coisa, né? O que tiver ao alcance da gente. Então, para mim, é mais ou menos o que a gente tem que fazer na família da gente, né? E equilibrando entre o calor e o espinho, né? E só para encerrar, alguém quer falar alguma coisa, gente? Quer perguntar?
E só para encerrar, o tema é família, e esse mês é o mês das mães, né? Que a gente comemora o mês das mães, domingo que vem é o dia das mães, que também é uma figura, né? Um membro familiar de base, com a importância sublime, né? Mãe é o portal da vida, né? Dessa vida corpórea. Eu achei interessante o que o Raul Teixeira falou. Ele falou assim, ó, um filho pode nascer sem a presença do pai, mas sem a presença da mãe é impossível, né? Então, assim, a figura materna no seio familiar é uma figura importantíssima, sublime, assim, por mais que ela não seja perfeita, né? E eu acho uma coisa importante da gente refletir também, que muitas vezes a gente sente que não recebeu o amor materno que gostaria. Porém, só da oportunidade de ter vindo para cá, a mãe da gente merece uma honra e uma gratidão e um amor, né, que eu não tenho palavras para descrever. Só disso. Por mais que ela tenha um montão de defeito, porque é um ser humano que está aqui, né, como a gente. Por mais que ela não tenha dado o amor que você gostaria de ter recebido, ela te proporcionou vir aqui, a vida, né, essa vida corpórea. Então, é importantíssimo a gente fazer esse reconhecimento. E por mais que seja uma data considerada comercial, né, vamos dizer assim, nós, seres humanos, ainda precisamos disso, de alguma coisa para nos lembrar de algo importante, né? Então, tem sim uma importância essa data, não só comercial, tá? Tem uma importância grande. Vou falar mais um exemplo meu. Estou contando coisa errada que eu fiz, né? Vou contar mais uma. No último dia das mães, eu passei com minha mãe. E havia muito tempo que eu não tinha passado com ela, mas eu não tinha me dado conta do tempo. E ela nunca me cobrou passar o dia das mães com ela. Porque eu, na minha ignorância, achava que o dia das mães era só uma data comercial, tá? Confesso que eu pensava isso. Aí, nesse último dia das mães, minha mãe, passei lá com ela, falou assim pra mim: Patrícia, é o primeiro dia das mães que você passa aqui comigo depois de 10 anos. Gente, tinha 10 anos que eu não passava o dia das mães com a minha mãe. Eu não sabia onde eu enfiava a minha cara, sabe? Ela nunca me cobrou, mas ela ficou feliz de eu ter ido. E eu não tinha proporção do tempo. Tá certo que eu morava fora, a 15 horas de distância e tal, mas eu podia ter tirado férias em algum momento para passar o dia das mães. Mas eu não julguei que era tão importante assim, sabe? E o mais bonitinho, ela nunca me cobrou. Então, assim, aproveitem a família, a mãe, né, de vocês, assim. Não passa esse papelão que eu fiz, não, pelo amor de Deus, gente. E, então, para finalizar, eu vou ler uma mensagem para as mães, tá? Para a mãe mesmo, tá? Que eu achei muito bacana. Mãe. Ser mãe é ser portal da vida. Mãe, força sublime que os céus alcança. O brilho do teu olhar é farol que lança luz. É remanso fresco a aliviar as dores de seus amados filhos. Mãe, suas lágrimas a se esconder pelo teu rosto amável são abençoadas pelo Criador. Foste mulher, fizeste-se mãe, tornaste-se-á assim mais próxima do Criador. Doaste teu ventre ao abrigo de outro ser. Investiste teu tempo aos cuidados de outra vida, de outro ser. Mãe, tu és saudosa aos olhos do Criador. Foi essa mensagem que já chegou, você pode ler? Passa. Pode deixar.
Então, gente, essas são as reflexões que eu queria trazer, né? Que cada um de nós agora reflita, né, o conceito de família e amplifique ele, tá? É isso. Obrigada.